todos. É com muita alegria que eu tô aqui com vocês. É a primeira live que eu faço, então se eu ficar um pouco aqui perdida, me perdoem, tá? A gente vai aprimorando. O Thiago tá aqui me orientando, né? Ele tá na parte mais técnica. E hoje gostaria, começando, a agradecer algumas pessoas, né, que vêm me apoiando, algumas pessoas que nem me conhecem pessoalmente, mas estão compartilhando meus vídeos ou gostaram do meu trabalho, né, e fizeram sentido para elas. Então aqui algumas pessoas, tá? Tem mais pessoas, me perdoem se eu não citei todos. Arlete Medina, Fabrício Macedo, Sandra Baldassari, João Batista Silveira, Nara Santos, Vera Lúcia Cavalinharino, Elizabeth Barbosa, Renata Baruch, Camila Lanzoni, Fátima Levato, Irã Espíndola e outras pessoas que no meu primeiro vídeo que eu fiz, né, divulgando um pouco aqui o meu espaço, me identificando, porque eu vim pra cá, né, agora em São Caetano ano passado. Então, por isso, do objetivo de estar divulgando o meu trabalho, para expor um pouco, né, de quem que é a IU. E muitas pessoas compartilharam, até de outras cidades, de outros estados. Então, agradeço, tá, a todos vocês de coração. E agora eu vou dar uns ajustes aqui, né? Tá atualizando? Atualiza a página para você ver os comentários. Isso. Tá. Então, eu vou atualizar aqui a página para conseguir visualizá-los. E também agradecer as pessoas que curtiram, que acompanham os meus posts, né? Venham sempre escrevendo conforme me intui, né? E as situações das quais eu mesma vivenciei, ou os casos, né, que eu venho atendendo aqui no consultório. Então tem bastantes pessoas aqui para agradecer, estou com uma lista aqui, tá? Então agradeço a todas as pessoas e outras pessoas que eu sei que às vezes não participaram clicando, mas sempre estão aí emanando uma energia positiva para que o meu trabalho lá seja divulgado e levado para as pessoas que precisam. Então eu vou atualizar aqui. Como é que mexe aqui, Thiago? Oi? Como é que coloca na página grande? Isso, clica em cima do vídeo. No vídeo? Aí, gente, ó, também tô aprendendo. Então, obrigada, Noriko, né, que vocês estão aqui. Patrícia, saudade de você também, tá? Obrigada pela participação. E vocês estão conseguindo ouvir direitinho a minha voz? Vocês podem me sinalizar, por favor? Sim. Então, não sei se vocês conseguem me ouvir. Vou falar até um pouquinho mais alto, talvez para facilitar. Vou falar um pouquinho, né, de mim, vai ser breve, mas muitas pessoas, né, de repente estejam um pouco curiosas, né, para saber o porquê de eu ter entrado na área das terapias integrativas e complementares, né? Entrei nessa área em 2007 por conta que eu tive fibromialgia em 2006 e depressão profunda, né? Na época eu não conhecia nada relacionado às terapias integrativas, mesmo porque minha primeira graduação foi música clássica. Depois eu trabalhei com comércio, com importação, exportação, gosto bastante, sabe, dessa área também comercial. Mas por conta da debilidade, né, física, emocional, psíquica, eu fui procurar ajuda e percebi que caso eu não encontrasse outros meios que eu pudesse realmente me reestruturar internamente como um todo, eu não conseguiria me curar de verdade. Estaria de repente só fazendo um trabalho paliativo, né, tomando um medicamento e esperando que acontecesse algum milagre de repente, né? Então, fui pesquisando, na época fui encontrar vários cursos, né, para ver qual que eu me afinizava. Não queria algo que só falasse do físico,
mas também não queria algo que falasse só do psíquico, né, que seria até mais a área da psicologia, talvez, mas eu queria algo mais energético, né, mais assim sutil, que falasse desses tratamentos terapêuticos sutis, mas com uma fundamentação. Então, na época eu encontrei o curso, né, Faculdade de Naturologia, e todo esse meu processo de graduação, na realidade, foi todo um processo de reforma íntima, né? Porque durante o curso a gente tem as bases, né, da área da saúde, né, anatomia, sistemas corporais, essas coisas todas, mas no final tem as práticas, então a gente acaba vivenciando todas as práticas. E então foi um processo bem importante, né, para a minha recuperação. E durante esse percurso também fui fazendo paralelamente a especialização em acupuntura, medicina chinesa. A Patrícia está falando que está baixo. Agora está melhor? Vou botar aqui, né? Consegue ouvir melhor agora? Tá. Então eu fui percorrendo esse caminho e dentro das práticas integrativas a gente tem vários saberes, né? A terapia floral, dentro da naturologia também tem a acupuntura, medicina védica, medicina antroposófica, iridologia, fitoterapia, enfim, diversos saberes, mas atualmente eu fiquei mais, digamos assim, com as flores e com a acupuntura, né? Porque não que eu não estude as outras técnicas, que eu não continue estudando, ou caso alguém venha pra cá, ai que bom, Patrícia, você tá dando pra ouvir, né? Obrigada. Vai me comunicando, tá? Por favor. E aí, então, foi todo um processo, né, de reconstrução, não só interno, mas a gente sabe que quando a gente muda internamente, o nosso externo acaba mudando, né? Então, fiz várias escolhas, tive que fazer escolhas, porque quando você quer mudar, você tem que aprender também a desapegar, né? Então, foi um processo bem, ao mesmo tempo, que foi doloroso por conta, talvez, de apego, né? Mas foi libertador, porque isso me trouxe a liberdade de ser eu novamente. Eu acho que eu nunca consegui ser eu, por conta, né, que a gente cresce numa família, cada família tem suas crenças, suas regras, né? E eu atualmente, graças a Deus, eu posso falar que eu estou muito próxima do meu eu verdadeiro, né? Claro que sempre ainda em busca para alcançar mais esse objetivo dessa libertação, né, de crenças e paradigmas. Então, basicamente, assim, sobre o trabalho que eu faço, eu tenho várias formas de trabalho. Eu sei que muitas pessoas não gostam de atendimento online, né, ou à distância, ou talvez não acredite, né, mas existem técnicas e eu tenho... De radiestesia eu tenho mais de 800 atendimentos já feitos e todos com resultados muito bons, muito positivos, né? E algumas pessoas também, precisando de ajuda, me mandam mensagem pelo WhatsApp e eu consigo ajudá-los nesse momento. Por quê? Porque eu consigo me conectar com a pessoa em específico, né? Tem técnicas sim, mas acredito que também tem a questão de dom, né? Então eu tenho essa, não vou dizer facilidade, mas é uma forma que eu tenho de poder ajudar as pessoas, né? E dentro da física quântica a gente sabe que não existe tempo nem espaço, né? Então isso é muito claro para mim, então eu não tenho essa crença de que porque eu estou aqui, uma pessoa esteja na França, eu não consigo ajudá-la, tá? Então, algumas pessoas fazem tratamento comigo à distância pela radiestesia, né? Tenho bastantes pessoas que vêm, né, pela acupuntura, porque é o que é mais divulgado, todo mundo já conhece mais, né? Mas as pessoas que vêm tratar comigo, elas já meio que me escolhem por eu gostar dessa junção, né, digamos assim, das práticas, né? Então, e eu costumo usar muitas flores, né? Então, por exemplo, quando chega
uma pessoa que começa a falar sobre sua queixa, alguma dor física, mas ela sempre está correlacionada ao lado emocional. Às vezes sentam aqui e começam a chorar, né? Eu já logo, né, me conecto com ela, ofereço um copo com floral para acalmar um pouco, né? E para ajudar a serenar, né, um pouco o seu coração. E às vezes eu também uso dos óleos essenciais na forma de inalação, né? Então a pessoa está sentada aqui, eu ofereço um copo de água, já está com floral, ela já vai tomando, já vai falando, e eu vou, né, passando. Às vezes a pessoa está falando, eu já venho, encosto, aplico um reiki. Então mesmo que a pessoa venha fazer acupuntura, talvez tudo bem pela formação, né, por ser naturóloga, a gente sempre olha o todo, mas eu não consigo... Então eu não consigo, já vou te responder, tá bom, Mônica? Eu não consigo ver uma pessoa passando mal e não fazer alguma outra coisa. Então, por exemplo, ela tá vindo para fazer acupuntura, mas você vê que a queixa dela, tudo bem, tem a física, mas a emocional é latente. Porque depois que a gente começa a estudar corpos sutis, né, questões assim mais energéticas, você estuda dentro da radiônica, radiestesia, física quântica, você vai estudando e outros saberes, você vai tomando consciência que a pessoa não é só esse corpo físico. E assim, não adianta tratar apenas o corpo físico. Ela está com dor digamos assim, outro dia eu vi uma senhorinha, ela disse que não estava conseguindo respirar. Mas ela já tinha feito os exames e não tinha nada. Mas o não respirar era um sufoco de alguma questão emocional dela que ela não estava conseguindo lidar. E toda vez engatava na mente dela e no coração. Então, com o floral, isso ela conseguiu acalmar e essa sensação passou. Então, por exemplo, se fosse buscar alguma coisa dentro do físico, né? Ela fez também radiografia. Super recomendo, tá? Continuarem com seus tratamentos, com seus médicos, né, especialistas, é muito importante. Mas quando entra essa questão mais emocional ou energético, eles realmente me procuram muito. Então aqui a Mônica, né, tá me falando a questão do atendimento à distância. Hoje a live, depois, né, a gente pode até marcar uma live só para falar como que eu faço. Posso até, né, passar algumas formas que eu faço. Mas basicamente o que eu faço? Eu marco o horário com a pessoa, tá? E o atendimento eu não ligo câmera porque eu uso pêndulo pela radiestesia, eu não gosto porque me distrai também e também tem interferência da pessoa ficar olhando, pelo menos comigo, tá, gente? E aí eu pego uma queixa principal e a gente tem técnica específica, Mônica, para ir olhando. Por exemplo, você vai me falar, eu tô com dor no estômago. Eu já fiz exame, não dá nada, ou tomo remédio. Eu vou pegar a sua queixa principal e ir buscando essa causa. Já tive tratamentos assim que, por exemplo, a pessoa tinha, por exemplo, dor de estômago e a causa era quando ele tinha 7 anos de idade porque pegou um trauma, porque durante a alimentação sofreu recebeu uma notícia ruim. E aí depois ficou fixado aquilo e o estômago travou, o plexo solar, né, o chakra do plexo solar travou, tá? Então há diversas formas de tratamento, sim. E também tem a questão, às vezes vem a pessoa que quer uma recomendação pela terapia floral. Então ela vai me passar a queixa e eu, através também, claro, da avaliação da medicina chinesa, e como falei, a minha formação é dentro da área da saúde. Então vou observar, claro, não vou usar esses termos técnicos, né, médicos, porque também não me compete, né, essa área, mas a gente tem todo esse embasamento na área da saúde, né, dos sistemas, e vou associar com o conhecimento milenar da medicina chinesa, que a gente faz uma avaliação totalmente diferente da que as pessoas estão acostumadas a ver. Então, às vezes a pessoa chega para mim e eu tô com dor no meu ombro, né? Aí ela acha que eu vou tratar o ombro dela, mas eu vi que não era o ombro, era uma questão do intestino delgado dela, que eu tive que pegar um ponto mo aqui na barriga dela. Ela falou assim, ué, mas eu tô falando que é pra cá e uma não faz agulha pra cá, vai pra cá.
Então a avaliação, Mônica, ela é individual, tá? Então cada um tem a sua avaliação própria e o tratamento ela é único, né? Tá bom? E tem algumas perguntas aqui, por exemplo, que me enviaram. Obrigada, tá, pela participação. É que eu tô nova aqui, né? Então eu tô aprendendo também com vocês. E tem umas perguntas que me enviaram, por exemplo, Yu, trata diabetes, como influencia no pâncreas? Então, João, obrigada pela pergunta, tá? No caso, tratamento de diabetes, né, tem um acompanhamento, tratamento convencional aqui com a medicina, então a pessoa vai continuar o seu tratamento convencional com o médico, né? Mas aqui comigo, o que a gente faz? A gente vai começar a fazer a avaliação energética pela medicina chinesa e ver quais são os fatores que desencadearam essa diabetes. É um fator constitucional? O que seria um fator constitucional? Um fator assim que é familiar ou... Porque assim, por exemplo, cada um de nós, eu até sempre durante o consultório, eu sempre dou exemplo do nadador Xuxa. Se a gente nascesse no mesmo dia que ele, né? Eu, por exemplo, tivesse o mesmo professor, mesma comida, mesmo treino, eu não ia ser uma boa nadadora quanto ele. Por quê? Olha a capacidade torácica, assim, né? A parte da estruturação física dele. Ele já tem isso constitucionalmente muito à frente do meu, entendeu? E por azar meu, minha constituição da parte do metal dos pulmões ainda não é a melhor, né? Então, a gente precisa, por exemplo, tratar diabetes, vai ver a constituição da pessoa. Questão de diabetes, a gente vê muito o lado emocional, geralmente as pessoas têm a perfil assim já mais pro carente, gosta às vezes assim de ficar remoendo o passado, não que isso seja um padrão, então a pessoa é diabética, então porque gosta, não, mas tem sempre um quê assim emocional que é muito peculiar, né? Então, para quem gosta de estudar ou conhecer um pouco mais isso, vocês podem procurar sobre medicina psicossomática, né? Porque vocês vão ver que assim, a somatização em algum órgão, algum corpo mental, ela tem uma parte emocional muito explícita, né? E aí que eu gosto muito de entrar com a terapia floral, né? Não que haja floral X é para isso, floral Y para isso, mas a gente precisa perceber as nuances de cada desalinhamento energético de cada um, tá bom? E aí como que influencia no pâncreas? Através da acupuntura, né, do tratamento também pela medicina chinesa, a gente vai alinhando seus 5 elementos e mesmo que seja alguma coisa constitucional, ela volta a funcionar, digamos, melhor na sua funcionalidade. Então, dentro de um atendimento de medicina chinesa, a gente costuma olhar a alimentação dela, não entrando na parte nutricional, mas a dietoterapia chinesa, a gente vai usar cores, usar sabores, a gente vai usar fitoterapia chinesa, né? Então tem N fatores que a gente vai estar abordando, tá? Dá tempo para mais perguntas? A Márcia Colette me perguntou, Mônica, eu que agradeço, tá? Depois se quiser me chamar pelo WhatsApp para te explicar melhor, tô aí, tá bom? A Márcia Colette me perguntou sobre tratamento de síndrome do pânico e ansiedade, como que funcionaria? Bem, Márcia, como eu falei, cada caso é um caso. Eu gosto de realmente sentar aqui com a pessoa. Vocês sabem que primeiro atendimento eu fico até às vezes 2 horas com a pessoa conversando, porque não que nessas 2 horas, nossa, eu vou saber tudo da minha vida, mas há sempre um padrão, né? Do adoecer, um padrão da pessoa, de ações, e com isso eu vou captando informações e a gente vai montando um tratamento para cada pessoa. E eu gosto também, sabe, Márcia, de montar muito de acordo com o ritmo dela. Então, por exemplo, se é um homem que vem para cá, eu sei que ele precisa de tratamento floral, eu não consigo passar para ele, por exemplo, tome 4 gotas ao dia, ele não vai tomar. A maioria, tá, gente? Tem alguns que tomam, são bem obedientes, né? Tomam direitinho.
mas por conta da correria, esquece, então vou fazer outros formatos, né? Então como? Botando na sua água, né? Fazendo uso da aromaterapia com sabonete líquido, porque lavar as mãos ele vai lavar, né? Lavar o rosto, lavar o corpo, então eu vou ajustando também conforme o ritmo e claro, se realmente há uma necessidade mais incisiva, por exemplo, a tomada de quando chega para tomar fitoterapia já está mais, digamos, crônico no físico, né? Na matéria. Então eu já sou bem incisiva, ó, tem que tomar assim, desse jeito, 3 vezes por dia, 2 cápsulas, enfim. Mas o tratamento realmente era individualizada, mas eu pego o relato, né, de cada pessoa, Márcia, e vou mostrando para ela como que desenvolveu até esse síndrome do pânico, tá? Para ter desenvolvido nesse síndrome do pânico, provavelmente ela sempre já passou muitas situações de medo, mas às vezes pode ser medo do desconhecido, que é o que eu mais tenho aqui também no consultório, tá? Medo de quê, Yu? Medo de, por exemplo, você entra num lugar e dá um calafrio, ou você entra num lugar e começa a passar mal, que parece até frescura. Essas questões eu lido muito aqui no consultório por conta de eu também ser muito sensível. Eu falo, né, para as pessoas que me conhecem, eu não sento em qualquer cadeira, eu não vou a qualquer lugar, eu realmente escolho porque qualquer lugar que eu vá e eu não preste atenção, isso me interfere. Mas isso aí de repente é frescura, é paranoia, é loucura. Não é, tá? Porque existem pessoas que são mais sensíveis realmente porque tudo tem vibração, tudo é elétron, né? Tudo próton, elétron, tudo é física, isso é físico, não estou nem falando da parte energética, porque vai falar energética é uma coisa do além, né? Não é palpável, não, isso tudo é energia. E tem pessoas que têm como se fosse uma parabólica, sabe? Que você capta tudo. Eu tenho essa sensibilidade e a maioria das pessoas que me chegam realmente também tem. Então, dentro de uma casa, geralmente sempre tem uma pessoa que é assim. Então, o meu objetivo também de estar fazendo live, perder o medo, né, da vergonha de vir falar aqui com vocês, é porque eu passei por esses processos e não sabia onde buscar ajuda, porque é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar, às vezes você não pode também falar com as pessoas, é um pouco complexo. Mas esse síndrome do pânico, então a gente precisaria ver de onde que teria vindo, se é questão energética, se é questão constitucional. E a questão da ansiedade, ela pode estar correlacionada se a gente fizer o link, né, dos 5 elementos que a gente vai fazer a avaliação, tá? A Patrícia me perguntou sobre, fala um pouco da depressão, tá bom. A depressão, né, na verdade, Patrícia, a gente precisa olhar a depressão de várias formas. Para quem já tem, assim, que já, né, vai fazer seu tratamento com seu acupunturista, gosta da medicina natural, da medicina chinesa, sabe que a medicina chinesa a gente não tem nome de doença, né? Então a gente sempre vai falar que é um desequilíbrio yin, do fígado, né? Eu até, na verdade, durante o consultório nem uso muitos esses termos, né? Eu uso outros termos, mas vou explicando conforme que eu acho que a pessoa ela consiga compreender, porque o objetivo maior aqui também dos atendimentos é que a pessoa ela empodere a sua vida. O objetivo não é para ficar aqui comigo para sempre, não, né? Tanto é que meus atendimentos têm assim uma rotatividade rápida por conta da recuperação rápida. Mas a depressão ela precisa ser vista como multifatorial, Patrícia. Se é uma depressão que vem porque ao longo veio trabalhando muito e está muito cansada e começou a gerar tipo meio que um cansaço, depois começou a ficar desanimada, aí depois começou a não conseguir cumprir as suas obrigações, aí geralmente o perfil de pessoas que vêm sempre são muito responsáveis, então começa a se achar que não está fazendo direito, aí começa a ficar triste, aí depois começa a ficar depressivo e aí vai uma série de fatores que vai desencadeando, tá? Ou às vezes a depressão ela pode vir assim, realmente perda de um ente querido, pode desencadear. Ou às vezes a depressão ela pode ser por medo também, porque a pessoa fica com medo, não consegue fazer as coisas, aí depois começa a não se cuidar, depois começa a cair a autoestima, depois começa a ficar triste, depois deprimida. Então é importante a gente fazer essa avaliação que, como eu falei,
cada avaliação ela vai me mostrar uma sutileza pessoal para cada um, porque senão o tratamento ela não vai ter eficácia, né? Então, por exemplo, dentro da terapia floral, a gente tem diversos sistemas de florais, diversas flores, e cada um ela trabalha numa nuance. Então, assim, se você não consegue, no caso eu, perceber essas nuances, a gente não tem eficácia no tratamento, tá? Mas assim, para ajudar, né, para quem tá, eu fiz um post, depois eu deixo o link, tá? Que eu escrevi um pouco sobre a depressão, da qual eu passei, né? E tem umas dicas que eu passei que vocês podem usar sem problema algum, tá bom? Sim, tratamento da asma, sinusite, isso de cara, Mônica, quem vem aqui já sabe, eu sempre falo assim, ó, sinusite, asma, já tem que cortar leite, derivado de leite, queijo, farinha, açúcar. Aí alguns falam assim, mas o que eu vou comer? Não como mais nada. Não é isso, é porque esses são alimentos que eles geram muito muco, né? Vai gerar fleuma. E dependendo da constituição da pessoa, se ela tiver uma constituição que já tem mais para esse lado, ela sempre vai criar esse catarro. E aí a gente vai falar da parte do elemento terra, que é o baço, pâncreas e estômago, né? Então você coloca o açúcar, coloca massa, e isso não consegue processar, que ela fica uma coisa assim presa, né, gelada. E aí, dependendo da constituição da pessoa, depois de asma, sinusite, começa a ter, sabe, aquelas dores nos ossos, sabe, dor no joelho, na lombar, aquela dor que fica, ou aquele pensamento que você tá se sentada, sabe? E aí você fala assim, cara, eu não consigo, eu sei fazer isso, mas eu não tô conseguindo pensar. Isso também é por conta dessa questão do fleuma, tá? Então dá para trabalhar sim. Então eu sempre peço uma queixa principal, claro, durante a avaliação eu quero ouvir tudo. E eu tô com o dedinho do pé machucado, quando eu tive 2 anos fui mordido por um cachorro, qualquer coisa que vocês acharem pertinente, vocês podem me contar, eu vou anotar, mas eu trabalho sempre em cima de uma queixa principal, para que a pessoa ela também consiga ver a melhora, né? Porque assim, geralmente vem com muitas questões e não percebe, né, a melhora, né, gradativa, tá? Ai, já senti. Obrigada, Patrícia, tá? Espero poder sempre contribuir, mas estamos juntas, tá bom? Ah, você é louca por docinhos, Mônica? Então, assim, Mônica, o que você pode propor para você? Não tô falando que, nossa, Yu, então você nunca come doce, nunca toma leite, não é isso. Mas, por exemplo, se eu tomo, eu gosto de sorvete, gente, gosto. Mas antes, quando eu era mais jovem, era de pote, né? Agora é tipo umas colheres. Só que mesmo as colheres, uns 10 minutos eu fico com dor nos joelhos e na lombar. Parece uma velhinha, não consigo nem subir escada. E aí, o que acontece? Eu como doce, me dá incontinência urinária. Entendeu? É rápido, não é assim, eu comi doce e depois, não. Comi doce e daqui a pouco já estou com incontinência. Então, observem os alimentos que vocês ingerem, porque o corpo ele responde. E além, assim, você faz um teste de uma semana, você não vai, tipo, né, sofrer tanto assim. Você vai ver que você, Mônica, vai até desinchar. Essa região aqui do plexo solar, acima do umbigo, você vai desinchar bem. Vai ficar com mais ânimo também para fazer as coisas. Não estou falando que seja só isso, né, para melhorar a sinusite, mas são N fatores, são fatores questões multifatoriais que a gente vai abordar para que a pessoa ela tome consciência que precisa melhorar no todo, tá? Vamos ler 2 últimas perguntas rapidinho, tá, pra gente ir aí. Tá, vou ler as perguntas. Oi, professora Marina, tudo bom? Vou responder aqui rapidinho para a professora Marina. A professora Marina tem um trabalho belíssimo com as crianças, né? E como eu amo crianças e florais, né? Eu vou responder mais 2 perguntinhas, tá bom? E obrigada pela participação. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me falem, por favor, porque é a primeira live, né? Já tomei meu floral, já inalei, já aspergi, tá? Então, e vamos lá. Como que funcionam florais para as crianças? Algo especial? Então, professora Marina, na verdade, eu não trabalho com compostos, né? Exceto alguns que já, por exemplo, tem a Ambisflora, que já tem, né? Por acaso eu tenho aqui.
né? Esse aqui é para harmonia em família. Então, se eu sinto que naquele momento eu preciso harmonizar essa frequência vibracional, eu uso esse composto. Mas eu costumo muito fazer o floral de acordo com o perfil da criança, mas principalmente a gente que trabalha com crianças, a gente sabe que o perfil familiar interfere muito, né, na escolha, né, do floral da criança. Então, quando as crianças vêm para cá, eu vou dizer até que eu tenho sorte, né, que as mães que os trazem para cá, porque se trazem para terapias, né, digamos, complementares, elas já têm mais consciência, mas quando o tratamento vai para a criança, esse tratamento vai para a mãe, vai para o cachorro, vai para a casa da criança e vai reverberando, porque é como se a criança tomasse o floral e aquilo emanasse aquela frequência, porque a terapia floral, ela tá, quem é radiestesista vai entender isso, ou quem não é, depois eu faço uma live explicando, ela vai reverberar acima de 8.000 unidades bovis. Então, a frequência muito boa para a saúde, é positiva, vai trazer, né, mais serenidade interna. E com isso, o tratamento para as crianças, os pais também aos poucos vão modulando. Agora, por exemplo, minhas crianças, elas tomam floral desde quando estavam na minha barriga, né? E eu, atualmente, por exemplo, quando estavam na barriga, eu tomava algo que fosse bom para mim e para ela. Agora, como eles já estão aqui, eu faço floral para cada um, né? Específico. Então, assim, você pode usar aspergindo o ambiente, você pode usar aspergindo em suas coisas. Se for uma creche, se você trabalha de repente uma creche, uma ONG, você pode fazer um composto com perfil emocional, porque cada agrupamento de local tem um perfil emocional energético. Se você conseguir avaliar isso, pode montar o seu floral e colocar no alimento das crianças, então melhora, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho. E obrigada, Darcy, tá? Pelo apoio, tá? Admiro também muito o seu trabalho, gratidão. E professora Patrícia, obrigada por estar aqui, tá? Me dando uma força. E eu vou finalizar aqui com mais... Deixa eu ver qual que... Tá. A Miriam Diva perguntou quais serviços que eu ofereço. Na verdade, pessoal, eu queria mesmo um dia poder, sabe, chegar e falar assim, olha gente, venha pra cá, vamos fazer um tratamento integrado. Não costumo fazer pacote porque assim, eu gosto de ver o desenvolvimento da pessoa. Então, por exemplo, se eu falar assim, isso é eu, tá? Não tô falando que os outros que façam esteja errado, mas isso eu, no meu modo de ser e das pessoas que vêm pro meu consultório. Então, assim, faz 10 sessões de acupuntura, 12 sessões de acupuntura. Eu não sei, de repente na quinta sessão para ele seria melhor a terapia floral, ou de repente na quinta sessão seria melhor eu recomendar para um fisioterapeuta, um psicólogo. Aí eu vou ficar com a pessoa, sabe? Tipo assim, só para ficar, eu sei que vai melhorar, sim, trabalhamos prevenção. Mas como eu falei, independentemente da pessoa quando vem para cá, a avaliação sempre é integrada, porque não tem como cortar aí o naturóloga, aí o pesquisadora, aí o sabe mãe, aí o filha, aí o, né, enfim, radiestesista. Então, durante uma avaliação, isso tudo, ela tá inerente a mim, né? Mas é claro que as pessoas ainda não conhecem muito essa forma de atendimento mais integrado, então talvez não compreenda muito, mas por isso é esse o objetivo de eu estar aqui para passar. Então, assim, atendo pela radiestesia, atendo terapia floral, aromaterapia, reiki, fitoterapia chinesa, fitoterapia brasileira, acupuntura, auriculoterapia, reflexoloterapia. Mas eu acho que assim, são só técnicas, assim, técnicas são técnicas. O mais importante é assim, o que aquela pessoa precisa naquele momento e qual corpo sutil dela precisa mais naquele momento. Porque, por exemplo, tem pessoas que vêm pra cá que ela veio pra acupuntura, mas eu vejo que naquele momento eu preciso entrar primeiro com terapia floral, porque o corpo emocional, o corpo astral dela, ela precisa desse fechamento, desse campo de reestruturação. Então, tudo bem, a acupuntura ajuda? Claro, nossa, senão os vão me matar, né? Falei assim, nossa, essa acupunturista está falando que a acupuntura não ajuda? Ajuda.
Mas a terapia floral, nesse momento, para essa pessoa, para essa questão, ela vai dar um up assim de 100% e a acupuntura de repente deu 80%. Eu aqui em casa tenho exemplo disso, eu tenho 3 filhos, né? Tenho de quase 20, o Rafa, o Lian de 6 e a Iris de 5. O Lian, ele não reverbera com a acupuntura, tá, gente? Assim, eu faço, né, stipper, faço os pontos, mas ele melhora, tipo assim, 50%, 60%, tá? Mas quando eu entro com homeopatia com ele, é tiro e queda, entendeu? Aí vai me dizer assim, a acupuntura é ruim? Não. A homeopatia é melhor que a acupuntura? Não. Mas é o necessário para ele, ou naquele momento, tá? Mas a terapia floral, eu vejo assim para todas as idades, plantas, cachorro, casa, ambiente. Realmente ela reverbera muito bem para todo mundo, tá? E, então assim, só finalizando, assim, essa coisa assim de técnicas, eu nem gosto, sabe? Porque assim, de ficar, eu quero fazer essa técnica, quero fazer aquela técnica, mas eu prefiro realmente fazer a avaliação e ver o que é melhor para a pessoa, tá? E a Rosângela Castelli me perguntou qual seria a diferença de florais de Minas com outros sistemas. Na verdade, assim, tudo é sistema terapia floral, né? Desde que seja não é que desde que seja, tem outros métodos, cada digamos assim, pessoa que sistematizou aquele floral, ela vai criar o seu método. Mas eu sou apaixonada pelos florais de Bach, o Dr. Bach, que foi ele que trouxe pra cá, né, a terapia floral, porque ele queria que todo mundo não fosse excluído. Eu amo muito a terapia floral porque tem a parte da inclusão e a questão de, ele até ensinou como é que pega as flores, entendeu? Como é que faz, não mata as plantas. Então assim, se a pessoa, claro, né, é mais difícil hoje a gente fazer isso, é mais prático talvez a gente comprar já formulado. Mas ele teve todo esse cuidado, o que eu posso fazer? Ele era médico, mas deixou, né, de ser médico para, não que ele deixou de ser médico, mas executar, usar da medicina, né, que ele praticava, que ele via que era muito sofrido e que ele queria levar a cura para a alma. Então assim, eu amo a terapia floral pela filosofia e os terapia floral de Minas, eu me afinizo demais com o método, né? Como a professora Dinamara e o Dr. Breno, eles desenvolveram os florais de Minas, né? Porque tem muitos estudos e assim, se for deixar falar, gente, eu vou falar até, né, daqui a 1000 anos, porque eu amo que eu faça. Mas assim, uma frase que consegue assim mostrar, que é a professora Dinamara falando assim, cabeça nas estrelas e os pés no chão. Então eu amo, eu fico até, sabe, assim, emocionada realmente, porque eles têm todo esse cuidado, sabe, da intuição, né, dessa conexão, dos estudos também, tá? Não é só a conexão e tal, mas com os pés no chão, com estudos científicos, eles têm laboratório. Então eu gosto dessa parte, assim, tanto do lado mais intuitivo, né, mais desse lado realmente da intuição, dos estudos arquétipos, mas tem esse lado também da ciência para trabalhar, tá? Então, queria agradecer a todos vocês por estarem aqui, tá bom? Espero ter contribuído um pouco, né, do que eu venho trabalhando, e eu vou me programar, né, para fazer, não sei se talvez de semana em semana ou de uma vez a cada 15 dias um live, tá? E se vocês gostarem, vocês podem, né, me marcar, eu não sei nem como que funciona, isso fica gravado? Curtir, vai ficar gravado. Ah, já fica gravado? Então tá. Então vocês podem escrever, fala mais sobre isso. Inclusive aproveita e deixa os contatos também, o site, redes sociais, e falando um pouquinho daqui do local também, que é super bacana. Verdade, é pra falar, gente, um pouco daqui. Então, eu estou agora, nesse momento, quem me conhece sabe que eu sou até um pouco nômade, né? Mas agora eu me aportei aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. O meu espaço fica aqui num espaço muito bonito chamado Espaço Cerâmica, né? Então o endereço daqui fala o endereço, Thiago? Alameda Terracota 185. É Alameda Terracota 185, conjunto 105, tá? E o meu WhatsApp é código 11 97613
9648. Então eu uso muito o WhatsApp, gente, porque às vezes eu tô atendendo e eu que atendo, eu que monitoro, então se vocês ligarem, me perdoem se eu não conseguir responder imediatamente. Então o WhatsApp vocês me acessam mais facilmente, tá? E aqui no Face é o que eu mais uso, que eu tenho mais praticidade, mas tem meu Instagram também, que é chuangyu_ting. E tem o site que eu tenho o site lá, ainda não dei muita atenção, mas é o www.yuting.com.br. E quem gosta de e-mail, contato@yuting, yuting.com.br. Então é isso, gente. Obrigada de coração, tá? Desejo um final de semana de muita paz, de muita luz, muitas flores para todos. E podem escrever, eu queria que você falasse mais sobre isso, né? Eu queria conhecer mais sobre aquilo, me explica isso. Eu vou ter muito prazer de poder contribuir um pouco aí, né? Quer dizer, eu quero contribuir muito, né? Mas assim, o que eu falo um pouco porque ainda também estou estudando, a gente sempre, quanto mais estuda, menos sabe, né? Mas eu quero contribuir o que eu já venho vendo na prática, para que vocês consigam levar isso para a vida de vocês e para os seus familiares, tá bom? Um beijo, obrigada!